Olá, fabulosos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fábulas e Desfábulas. Você já teve vontade de realizar um grande sonho, trabalhou duro para alcançar e no final as coisas não saíram como você queria? Às vezes, acontecimentos ruins acabam por nos levar ao caminho do livramento de algo que nos faria sofrer muito mais no futuro. Na história de hoje, vamos conhecer um casal chamado Marina e Jorge. Tudo parecia bem aos olhos dos outros, mas na intimidade Marina sofria calada, até que no Cruzeiro dos Sonhos ela conheceu o comandante do navio e tudo na sua vida iria mudar. Quer saber como termina essa história? Vamos ao episódio de hoje, O Cruzeiro. Marina e Jorge estavam empolgados. Era a primeira vez que fariam uma viagem de cruzeiro. Eles passaram anos economizando e meses planejando. Eles se casaram muito jovens e eram de famílias humildes, então não puderam ter a lua de mel dos sonhos. Um padrinho de casamento cedeu a eles um pequeno apartamento no litoral para que eles pudessem desfrutar de um fim de semana, e isso era tudo o que eles haviam conseguido. Agora, 10 anos depois, eles iriam renovar os votos em uma missa na capela onde haviam se casado e partiriam para essa grande e luxuosa viagem. Marina havia preparado cuidadosamente as malas do casal. Comprou roupas especiais para cada uma das 5 noites no navio. Levava um biquíni para cada dia, acessórios combinando, maquiagens novas, bolsas, sandálias, chapéus para cada look e até uma nova camisola para cada noite. Jorge só estava preocupado se os canais de TV dentro do navio transmitiriam as partidas de futebol e corridas de cavalo. Apesar de não torcer para nenhum time específico e nem apostar em cavalos, ele gostava de assistir. E como não tinha um time preferido, assistia a todos os jogos, o que fazia ele ficar muito tempo sentado em frente à TV. Marina era apaixonada pelo marido, mas se sentia carente e solitária, pois não gostava de futebol nem cavalos. Ela chamava Jorge para sair, para dançar, para ir ao cinema, para churrasco na casa de amigos, mas ele estava sempre ocupado com um jogo ou uma corrida. Isso era o motivo das discussões e desentendimentos entre eles. Aquela viagem significava muito para Marina. Era uma tentativa de reacender a chama da paixão entre os dois. Ela imaginava noites românticas no convés, à luz do luar e com as bênçãos do mar, com as suas águas transparentes e azuis servindo de tapete onde o grande navio deslizaria para ir ao encontro de uma lua prateada que inundaria de luz e esplendor todo o misterioso horizonte. Mas para Jorge era uma oportunidade de maratonar os jogos e corridas. Ele, assim como ela, havia trabalhado muito para bancar essa luxuosa viagem e todos os caprichos de Marina com vestuários, joias, acessórios, chapéus, sapatos, malas de grife, e pensou que tudo isso seria o suficiente para que ela pudesse estar feliz e ocupada, deixando-o em paz. Depois da missa, eles se despediram dos familiares e um tio com uma van os levou para o porto. Parecia um exagero levar 3 malas gigantes para uma viagem de 5 dias, mas o tio não quis comentar nada, afinal Marina estava tão feliz e Jorge tão empolgado. Eles chegaram cedo e, depois de embarcarem as malas, Jorge já procurava algum café onde tivesse uma TV. Marina estava ansiosa e havia um detalhe que ela ainda não tivera tempo de falar com Jorge, e que na verdade era um tabu entre eles, mas ela se encheu de coragem e cochichou no ouvido dele. Vamos procurar uma farmácia? Para quê? Perguntou ele. Ela disse baixinho, para comprar aqueles comprimidos azuis. Jorge corou e ficou emburrado. Não preciso disso. Meu amigo trabalha quando eu quero. Então você nunca quer, respondeu Marina. Mulher, quer acabar com a viagem antes de começar? Você sabe o quanto eu trabalhei para te dar essa viagem? Sossega, estou precisando relaxar, mas não se preocupe, vou comparecer. Marina ficou emburrada. Já temia que Jorge fizesse o que sempre fazia, se entupir de salgadinhos e cerveja em frente à TV, deixando-a sozinha com seus pensamentos e angústias. Mas ela tinha também trabalhado muito e economizado para ter a lua de mel dos sonhos, e não deixaria ele pôr tudo a perder dessa vez. Os dois se sentaram à mesa do café, Jorge olhando fixamente para a TV e Marina olhando para os outros casais que conversavam. Trocavam carícias e olhares de cumplicidade. Ela sentia que havia um oceano de distância entre ela e o marido, mesmo quando estavam lado a lado. Será que vai chover algum dia de nossa viagem? Perguntou ela, querendo puxar assunto. Ele continuou ligado na TV.
Ela pegou seu celular, leu e respondeu as mensagens das primas, da irmã e da mãe, desejando uma boa viagem e perguntando coisas sobre o navio e o roteiro. Na hora de embarcarem, o comandante e alguns comissários estavam na entrada do navio para receber os passageiros. O comandante era um homem maduro e atraente. Marina logo o achou parecido com um famoso galã de novelas. Ela estava radiante. O navio era maravilhoso. Ao entrarem, receberam uma taça de champanhe e o tour pelo navio começou. A cabine não era a mais cara, mas era a mais confortável que eles puderam comprar. Jorge quis testar o Wi-Fi e perguntou se teriam conexão em alto mar. Marina tomou um banho e colocou seu vestido e acessórios escolhidos para a primeira noite. Ela estava extasiada como uma criança que ganha o brinquedo dos sonhos na noite de Natal. Jorge trocou a roupa e vestiu uma bermuda e camisa de gola, polo e chinelos. Marina ficou decepcionada. Por que você é assim, Jorge? Olha para mim. Olha como estou vestida. Todo mundo desce assim para jantar. Tem baile, tem festa. Você vai mesmo assim? E o que é que tem? Eu não vou dançar, respondeu ele. Como você não vai dançar? Ela perguntou. Você sabe que eu não gosto de dançar, ele falou irritado. Mas eu gosto, e você gostava quando nós namorávamos, Marina disse. Arruma alguém para dançar com você, eu não ligo, disse ele. Marina viu seu sonho encantado desmoronar diante dos seus olhos. Ela foi tomada por uma angústia e ansiedade. Estava se sentindo mal amada, desprezada e emocionalmente abandonada. Mas ela não iria dar-se por vencida tão fácil. Com muito sacrifício e insistência dela, Jorge calçou um tênis e subiu até o salão principal para esperar o jantar. Ele foi um dos primeiros a se servir no self-service. Ele olhava impaciente para o relógio. Queria ir logo para a cabine, porque o seu cavalo preferido ia começar uma importante corrida. Marina puxava assunto e ele respondia com monossílabos. Que noite linda, não, Jorge? Sim, disse ele sem olhar para ela. Como o navio é gigante, eu fazia ideia, mas vendo pessoalmente é ainda mais impressionante, disse ela. É, disse ele com voz de aborrecido. Ela havia planejado subir ao convés com ele para admirar as estrelas, relembrarem como se conheceram e como havia superado todas as dificuldades desses 10 anos. Ela queria também esquentar a relação que estava morna e falar de planos para o futuro. Queria falar sobre ter filhos, dar entrada em um imóvel e trocar novas juras de amor. Jorge só queria sossego e um bom Wi-Fi. Ela começou a falar e ele começou a apressá-la. Já terminou? Marina, não, vou pegar uma sobremesa ainda. Ele olhou impaciente para o relógio pela 100ª vez e ela começou a ficar irritada. Jorge, nós não viemos aqui para estar socados na cabine. Viemos curtir esse lugar e tudo que ele tem para nos proporcionar. Você veio para desfrutar de tudo isso. Eu vim porque você quis. Então me deixe descansar. Agora faz o seu rolê e eu vou ficar na boa, disse Jorge, alterando o tom de voz e chamando a atenção dos outros. Essa era a estratégia que ele usava para vencer uma discussão com ela. Ele sabia que Marina não gostava de ser notada dessa forma, então ela sempre se calava e consentia que ele fizesse o que quisesse. Ele se levantou e disse, fique aí, vai curtindo o navio. Quando terminar a corrida eu vou te procurar. Ele se levantou e a deixou sozinha. Essa solidão lhe doía no fundo da alma. Se pelo menos ela tivesse um filho, ela pensava. Ela ficou lá por algum tempo, observando os outros casais, pensativa e tristonha, quando sentiu um toque no ombro e uma voz aveludada e masculina disse, meu navio não é lugar para tristeza. Marina virou a cabeça procurando quem falava com ela, e lá estava ele, o comandante do navio, em pé ao seu lado. Posso me sentar? Perguntou ele. Ela regalou os olhos e balançou a cabeça dizendo que sim. Ele se sentou e fez um sinal para o garçom, que veio rapidamente atendê-lo. Manuel, por favor, traga aquele vinho da reserva especial para mim e para essa senhorita. O garçom correu para o bar para atender ao pedido do comandante. Marina ficou
suavemente corada. Ele havia chamado de senhorita. Que elogio! Boa noite, eu sou o comandante Ezequiel. Qual é o seu nome? Marina gelou e por um impulso mentiu dizendo: Oi, meu nome é Sabrina. Por que você está sozinha? Onde estão suas amigas ou seu namorado? Perguntou o comandante. Eu vim sozinha, continuou ela, mentindo. Não posso acreditar que uma jovem tão elegante e bela esteja viajando sozinha. Ela sorriu sem jeito. O garçom voltou com o vinho e 2 taças. Eles brindaram e o comandante começou a contar sobre suas viagens, tempestades, maremotos e até um ataque de piratas quando ele trabalhava para a marinha mercante. Marina regalou os olhos e se emocionava com cada história. Vibrava com as reviravoltas e seu corpo começou a acender a chama dos seus instintos de fêmea. O comandante tinha olhos penetrantes e pareciam ver através do vestido e do seu decote. O corpo dela pulsava quente como há muito não fazia. Após 2 garrafas e meia de vinho, o comandante levou Marina para o Salão Dourado, onde uma banda tocava músicas alegres. Ao ver o comandante entrar com Marina no salão, o maestro interrompeu a música e começou a tocar uma música romântica. O comandante levou Marina até o meio do salão e o seu coração pulava de felicidade. Nessa hora, Jorge apareceu no salão procurando por ela. Quando ele viu que ela dançava com o comandante, ele sorriu satisfeito. Agora ela não iria mais ficar fazendo chantagem emocional com ele, pensou. Marina viu quando Jorge chegou e o viu sair também. Ela ficou preocupada, pensando que ele estaria chateado por vê-la dançar com outro homem. Ele foi até o convés e aproveitou o silêncio daquele céu tão estrelado para fumar um cigarro. Ao terminar, ele subiu para o cassino e ficou maravilhado com tantas máquinas e jogos. Aquilo para ele era simplesmente um sonho. Jogaria por todo o resto da noite. No salão, quando a música parou, Marina se despediu do comandante e correu para procurar Jorge. Sua fuga repentina despertou no comandante um instinto de caçador. Ele haveria de seduzi-la a qualquer preço e arrebatá-la numa noite de cantos e magias para que ela nunca mais esquecesse daquela viagem. Marina percorreu todo o convés, foi até as piscinas, os mirantes, as saunas, os restaurantes, voltou ao quarto sem encontrar Jorge. Voltou e subiu e foi até o cassino, e lá estava ele completamente entretido em um caça-níqueis. Oi, Jorge, vi você chegar quando estava dançando com o comandante. Ele nem respondeu, completamente absorto no seu jogo de azar. Marina achou que eles tivessem com ciúmes e sentiu uma ponta de felicidade por isso. Ela continuava falando e ele não respondia. Ela começou a falar mais alto e tentava chamar a atenção dele, até que ele bateu na máquina com força e gritou: Você não está vendo que eu estou jogando? Volta lá para o salão e arruma alguém para te fazer feliz. Todo mundo em volta olhou para eles, desaprovando a atitude de Jorge. Todos olharam com pena para ela. Marina ficou envergonhada e correu para a cabine. Ela tirou a maquiagem aos prantos, tomou outro banho, colocou uma luxuosa camisola preta que ela havia levado para essa primeira noite e se jogou na cama chorando até ser vencida pelo sono. Era quase 7 da manhã quando Jorge retornou, fazendo barulho no corredor, se despedindo dos novos amigos que ele havia feito no cassino. Ele estava feliz e exausto. Tirou os chinelos e se jogou na cama sem sequer lavar os pés. Marina havia acordado com o barulho que ele e seus novos amigos faziam no corredor, a caminho das cabines. Ela suspirou decepcionada. Ela sabia que estaria sozinha durante todo o dia. Então se levantou e colocou um bonito biquíni, sandálias e saída de banho, tudo combinando. Seus óculos de sol arrematavam o look. Desceu para tomar um maravilhoso café da manhã e depois foi ao deck e se deitou em uma das espreguiçadeiras. Do alto, o comandante olhava tudo com binóculos e quando viu Marina tomando sol, ficou ainda mais interessado nela. Ele pediu para que o garçom oferecesse a ela uma garrafa de champanhe. O garçom se aproximou de Marina e lhe serviu uma taça de champanhe e disse que era por conta do comandante, deixando a garrafa da bebida em um balde de gelo na mesa ao lado de Marina. Ela se sentiu tão especial. Procurou o comandante com seu olhar, mas não conseguiu achá-lo. O comandante havia pedido para o oficial de ordens levantar qual era a cabine de uma moça chamada Sabrina.
e descobriu que não havia ninguém com esse nome a bordo. Então entendeu que Marina havia mentido para ele. O comandante então apontou para ela do alto do primeiro andar do convés e pediu para que o oficial investigasse quem era ela. Alguns minutos depois, ele já sabia que Marina estava mentindo sobre seu nome e estado civil. Os funcionários do navio haviam informado suficiente para que o comandante entendesse que Marina era uma mulher mal amada e que se sentia desamparada. Ele ficou pensativo e decepcionado. Primeiro pensou em desmascará-la. Depois pensou melhor e resolveu dar a ela uma oportunidade de viver sua fantasia. Se era isso que Marina queria, era isso que ela iria ter. O comandante já havia presenciado e vivido muitas histórias de amor e paixões, e para ele tudo era passageiro. Tudo acabava quando o navio atracava no porto de chegada. O que custaria para ele embarcar nessa fantasia dela? Depois do almoço, Marina foi até a cabine e Jorge ainda dormia. Ela se banhou rapidamente, vestiu um robe e deitou na cama para descansar um pouco até o jantar. No começo da noite, Marina se levantou e vestiu-se com um look maravilhoso do segundo dia. Quando ela estava terminando de se maquiar, Jorge acordou e lavou o rosto rapidamente. Ele olhava para ela, admirando sua beleza. Ela sentiu uma ponta de esperança e sorriu para ele. Jorge disse, vai dançar com o comandante de novo? Prefiro dançar com você. Por que você não toma um banho e coloca aquela roupa que eu separei para você para hoje à noite? Respondeu Marina. Então Jorge disse, estou bem assim, vou jogar com os caras. Fizemos umas equipes de pôquer e não preciso andar cheiroso. Marina tentou novamente conversar com ele sobre as expectativas dela sobre essa viagem. Mas um vizinho de cabine bateu na porta chamando por Jorge. A jogatina iria começar. Ele simplesmente correu para o corredor e, antes de fechar a porta, olhou para ela e disse, corra antes que o comandante chame outra passageira para dançar com ele. Marina mais uma vez ficou arrasada. Essa viagem estava cheia de altos e baixos e ela sentia como se suas emoções estivessem em uma montanha russa. Ela terminou de se arrumar e se olhou no espelho. Seu rosto refletia a dor do abandono mais uma vez, mas ela sorriu fingindo estar feliz. Levantou a cabeça e foi para o salão. Quando ela chegou no salão de jantar, avistou uma grande mesa redonda onde havia algumas mulheres bem mais velhas que ela. Ela perguntou se podia se juntar a elas e as senhoras a examinaram dos pés à cabeça, sorrindo e balançando a cabeça dizendo que sim. Ela ouvia as conversas e descobriu que eram velhas amigas, algumas viúvas, outras separadas e outras haviam deixado os maridos em casa para viajar com o grupo. Todas lhe pareciam felizes. Uma ou outra fazia-lhe alguma pergunta. Veio sozinha? Perguntou uma. Ela respondeu que não e que Jorge estava jogando jogos de azar no cassino. Outra que estava ao lado dela disse, sorrindo com cumplicidade, o meu também fazia isso. Dei graças a Deus quando se foi para os braços do pai. Outra senhora sorridente sentada à sua frente se debruçou sobre a mesa e lhe disse baixinho, eu traí meu marido durante anos enquanto ele me trocava por jogos, amigos e bebidas. Hoje ele está na cama, sendo cuidado por enfermeiros, e eu estou aqui. Uma outra sorriu e disse, meninas, não fiquem levando a moça para o mau caminho. Todas riram. Quando o comandante estava entrando no salão, o oficial de ordem se aproximou e cochichou no seu ouvido, dizendo que Jorge estava no cassino entretido. O comandante mandou servir todas as doses de uísque que ele quisesse, por conta da casa, e alguns petiscos também. Jorge rapidamente compreendeu que essa generosidade deveria ter um preço e lembrou de Marina dançando com o comandante. O jantar estava animado e Marina não parava de rir. As senhoras eram muito divertidas e contavam suas difíceis e sofridas vidas, sorrindo e fazendo piada com tudo. Como ela as invejava. Será que um dia iria rir dos seus infortúnios também? O jantar estava chegando ao fim e, de repente, o comandante chegou até a mesa e as cumprimentou, uma a uma, beijando a mão de todas, que ficaram ruborizadas de excitação. Ele deixou Marina por último, então pegou na mão dela e olhou para as senhoras da mesa. « Posso roubar essa amiga de vocês? » Todas sorriram calorosamente e responderam que sim. Marina ficou vermelha como o vinho rosé de sua taça. Levantou-se, pegou sua bolsa e deu tchau para aquelas amáveis senhoras.
O comandante levou Marina para o lugar mais alto do convés, lhe mostrou as constelações, falou sobre a influência da lua e do vento nas navegações. O mar estava calmo e o navio deslizava sobre as águas como se deslizasse sobre um tapete de veludo azul marinho. A lua cheia, tão grande e prateada, fazia um rastro de luz até o infinito e clareava o rosto do comandante, refletindo os raios de luz nos seus cabelos grisalhos. Marina estava se sentindo tão especial, tão feliz, que nem se lembrava de Jorge. O comandante a abraçou e ele era um homem tão cheiroso, com um abraço tão acolhedor. Ela se sentia mergulhando em uma sensação quente e envolvente. Então os lábios do comandante começaram a beijar vagarosamente sua testa, a ponta do seu nariz, seu pescoço, perto de suas orelhas, seu queixo, o colo, e ele pôde sentir o coração dela saltando dentro do seu peito, como se ela nunca tivesse sido tocada antes. Ela pendia nos braços do comandante, totalmente entregue, torcendo para que esse momento nunca mais terminasse. E então, seus lábios encontraram o dela. Ele segurou sua cabeça e acariciava os cabelos dela enquanto as línguas se conheciam, falando uma universal linguagem da paixão. Depois de algum tempo, ele perguntou sussurrando no ouvido dela: "Vamos para o meu quarto?" Marina deu um pulo, se afastou dele, arregalou os olhos e se lembrou de Jorge. O comandante calmamente alinhou os cabelos dela, arrumou-lhe o vestido e sorriu. "Não vamos fazer nada que você não queira." Marina sentiu uma liberdade, uma sensação de poder, mas ao mesmo tempo sentia-se presa e cativa da atenção e carinho que esse homem estava lhe dando. Ele pegou na sua mão e a levou até a cabine dele. Ele abriu a porta e deixou que ela entrasse primeiro. A confortável cabine estava iluminada por 2 velas na mesa, onde também havia um balde de gelo com uma garrafa de champanhe. A cama estava preparada e o comandante tirou o vestido de Marina, beijando-a e elogiando cada parte do seu corpo que se revelava. Quando ela estava nua, ele se despiu e ele a pegou no colo, colocando-a na cama. Marina foi ao paraíso. Essa viagem havia sido o melhor investimento de sua vida. Depois que terminaram, o comandante foi ao banheiro e chamou Marina para se banhar, dando a ela uma touca para não molhar os cabelos, e ajudou-a a se banhar sem lavar o rosto, que estava maquiado. Durante todo o tempo, ele a chamava de Sabrina e fingia não saber nada sobre Jorge. Após isso, eles se vestiram e o comandante pediu a ela que fosse para o salão principal de baile sozinha. Ela chegaria um pouco depois, para não ficar muito evidente que estavam juntos, e ele precisava interagir com os outros passageiros. Quando ela chegou ao salão, aquelas senhoras, suas novas amigas, estavam lá, sentadas em uma das mesas. Elas bebericavam licor e sorriam para ela. Uma delas perguntou: "Onde você foi com o comandante?" Marina apenas sorriu sem jeito. Outra disse: "Deixem a moça, a juventude é tão linda, aproveite." Depois que o comandante passou em todas as mesas e conversou um pouco com alguns passageiros, ele foi até a mesa de Marina e lhe estendeu a mão. Ela segurou na mão dele e os dois foram ao centro do salão. A animada música parou e então a banda começou a tocar uma música romântica de Roberto Carlos. Eles se olhavam nos olhos e dançavam, e Marina tentava segurar as lágrimas. Jorge estava tão alegre e entretido com o jogo, a bebida e os amigos que nem se lembrava da esposa. Já era quase 2 da manhã quando Marina se recolheu na cabine, feliz e relaxada. Olhou no calendário e viu que só teria mais 2 dias para viver esse sonho. E de repente um enorme vazio no seu coração voltou a doer profundamente. Ela tirou a maquiagem entristecida, como se cada pedaço de algodão sujo de base estivesse arrancando um pedaço da sua alma também. Ela usou a camisola vermelha da segunda noite e dormiu abraçando o travesseiro de Jorge, chorando como uma criança. Jorge mais uma vez chegou por volta das 6 da manhã, mas dessa vez mais barulhento, feliz e bêbado. Quando ele entrou no quarto, Marina acordou, mas manteve seus olhos fechados, fingindo estar dormindo. Ela estava virada para a parede do quarto. Ele foi até o banheiro e se banhou. Voltou para o quarto enrolado em uma toalha, deitou na cama e começou a acariciar Marina. Beijou-a e ela virou de barriga para cima. Ela estava confusa, mas iria ceder aos caprichos de Jorge,
que há quase 1 ano não a procurava como marido. Ela se sentiu culpada e assim que terminaram, Marina chorou baixinho. Jorge olhou para ela e a beijou na testa com um olhar apaixonado, dizendo: "Por que você está chorando? Até parece uma virgem." Ele virou de lado e dormiu. Marina se levantou, se banhou e se vestiu para ir à piscina com o biquíni do 3º dia. Ao chegar no deck, cobriu seu rosto com um chapéu de sol, desejando não ser identificada pelo comandante. O comandante logo a encontrou com seus binóculos e ordenou que o garçom lhe servisse vinho branco em uma bandeja com uma flor e um bilhete que dizia: "Sabrina, obrigada pela noite passada. Beijos, do comandante." Marina suspirou profundamente e cheirou a flor. Pensava o quanto ele era romântico e sentia um aperto no seu coração. Ela tentava compreender por que agora, de repente, Jorge havia lhe procurado. Marina almoçou com aquelas senhoras, suas novas amigas que lhe jogavam indiretas sobre o comandante a noite passada, mas ela somente sorria. Depois disso, ela foi à cabine e se deitou ao lado de Jorge, que roncava pesado. No começo da noite, ela se levantou e se preparou para mais um jantar. Ela não estava muito animada para se maquiar, se sentindo culpada por trair Jorge. Pensou em evitar o comandante, mas ela não queria transparecer que algo havia acontecido, então se produziu e estava ainda mais deslumbrante. A noite não guardava surpresas. O comandante mandou liberar de novo uísque e petisco para Jorge. Levou Marina para sua cabine e voltaram para o salão de dança, tudo como no dia anterior. No último dia, a viagem terminaria após a hora do café da manhã e o comandante pediu a Marina que passasse a noite na cabine dele. Marina suspirou de excitação e medo, mas ela precisava chegar na cabine dela antes das 6 da manhã e Jorge não desconfiaria de nada. Naquela última noite, ela foi à sua cabine, se banhou, vestiu a mais linda camisola de todas, colocou um hobby, sandália de salto alto e desceu para a cabine do comandante. Seu coração saltava dentro do peito. O comandante já a esperava de hobby e pijamas com uma taça de vinho branco nas mãos. Quando ela chegou, ele se apressou em encher uma taça para ela e eles tiveram uma noite de carinho e juras de amor eterno. Quando eles estavam prontos para dormir um pouco, o comandante se levantou e encheu sua taça de vinho mais uma vez. Sentou na poltrona ao lado de Marina e a olhava sorridente para ela, que sorria também. Então ele disse: "Largue seu marido e fique comigo, Marina." Ela se sentou na cama rapidamente, olhando surpresa para ele e sentiu um misto de medo e excitação. Então ele sabia que ela tinha mentido todo o tempo. Ela baixou a cabeça envergonhada. Então o comandante lhe disse: "Não precisa me explicar nada. Sei que seu marido não lhe dá atenção. Ele tem passado todas as noites jogando no cassino e dormindo durante o dia, e deixando essa mulher fantástica como você abandonada." Marina chorava, se sentindo envergonhada e humilhada. "Por que você escondeu de mim o que sabia sobre minha vida?" perguntou ela. "Por que iria dizer? Quem escondeu a verdade foi você. Eu é que deveria estar te perguntando o porquê você mentiu, mas eu já sabia, desde o nosso primeiro encontro, pois não há nenhuma Sabrina nesse barco." Marina chorava, envergonhada, e ele continuou: "Aceite ser minha amante, viveremos todas as noites de amor e paixão pelo resto de nossas vidas." Marina regalou os olhos, procurando por uma aliança na mão dele, e perguntou indignada: "Por que você quer que eu seja sua amante? Você é casado?" "Sou casado há 25 anos. Tenho 3 filhos maravilhosos, uma boa casa e um bom carro do ano. E logo me aposentarei. Minha esposa não gosta de viajar de navio e estar a bordo de um barco é minha vida. Tenho uma pequena embarcação e quero passar todo o resto da minha vida viajando no meu barco, pescando e fazendo amor com você. De vez em quando precisarei ir para a minha cidade, passar uns dias por lá, ver os garotos e atender às necessidades da minha mulher. Não sou como seu marido, mas voltarei sempre para os seus braços." O comandante sorriu como se a proposta fosse irrecusável. O mundo de Marina desabou. Ela se levantou, vestiu o hobby e disse-lhe irritada: "Por que você não me contou que era casado?" O comandante olhou para ela sem entender a raiva dela. "Por acaso você me disse que era casada?" Marina estava frustrada e envergonhada e ameaçou abrir a porta do quarto. O comandante então disse: "Se você passar por essa porta sem me responder, nunca mais me verá."
Ela hesitou e abaixou a cabeça novamente. Ele se aproximou e quis beijá-la e disse: E as juras de amor eterno que você me fez também eram mentira? Então Marina perguntou: Mas vamos viver num barco para sempre? E por que não? Será uma eterna lua de mel, respondeu ele. E você me dará pelo menos um filho? Perguntou ela. Não vou mentir para você. Eu não posso ter mais filhos. Fiz vasectomia há anos. E depois, a vida em um barco não é para crianças. Eles precisam ir à escola e socializar com outros. E eu já vivi essa fase. Não teria mais paciência para criar filhos. Marina, com os olhos cheios de lágrima, abriu a porta sem olhar para ele. Saiu e bateu a porta ruidosamente. Quando ela chegou à sua cabine, encontrou Jorge sentado na cama. Ela secou os olhos e tentou controlar suas emoções. Ele perguntou: Sua última noite com o comandante a bordo desse navio não foi boa? Ele sorriu irônico. Marina parou de chorar e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela respondeu sem pensar: Com certeza sua noite com seus amigos no cassino foi muito melhor que a minha. Jorge disse irônico: Pelo menos as nossas despedidas não foram melancólicas nem cheias de promessa, como devem ter sido a sua. Por que você me despreza tanto? Perguntou Marina. Jorge apenas sorriu e deitou-se na cama. Estou cansada do seu desprezo. É melhor nos separarmos de uma vez, disse Marina. Jorge se virou e dormiu profundamente. Ele não acreditava nas ameaças de Marina. Ela arrumou as malas, tomou banho e se vestiu para deixar o navio assim que ele chegasse no porto. Ela começou a se maquiar e observava os próprios olhos, sua boca, seu rosto. Ela estava se dando conta de como ela era ainda bonita e jovem e como estava desperdiçando a vida com Jorge. Algo dentro dela havia se quebrado para sempre e Jorge iria saber agora do que ela era feita. Marina, que havia embarcado nessa viagem, não era a mesma que estava voltando. Às 7 da manhã, ela foi tomar o último café da manhã no navio e já via ao longe a terra. Encontrou as senhoras e sentou-se com elas. Uma delas, que sentou ao seu lado, disse-lhe baixinho: A vida é muito curta para sofrer com um casamento sem futuro. Pense nisso. Marina sorriu e piscou para ela. Agora que avistava o porto, seu coração se enchia de medo do futuro, mas ao mesmo tempo sentia determinação e esperança. As noites como comandante haviam sido uma aventura que ela talvez contasse a alguma amiga e guardaria de recordação da realização de uma fantasia, a de ter uma viagem romântica de cruzeiro. Ela se deu conta que o casamento com Jorge havia sido um erro desde o início. Ela ainda era capaz de encontrar um amor verdadeiro e duradouro com alguém que tivesse os mesmos sonhos que ela. Gostou da história? Deixe nos comentários o que achou das atitudes de Marina, de Jorge e do comandante. Você seria capaz de fazer o que ela fez? Você acha que ela deveria tentar salvar o casamento ou estava no caminho certo, pensando em se separar? Mande sua história para fabulasedesfabulas@gmail.com. E muito obrigada por deixar o seu like. Até a próxima. Bye, bye.